Paz do Senhor para todos, todas, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nessa noite. Estamos aqui mais uma vez incumbidos de trazer uma mensagem da parte de Deus para os vossos corações. E eu já quero que vocês abram comigo as vossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 3. É uma passagem muito conhecida da igreja, uma passagem muito pregada, né? Muitos dos pregadores ministram essa mensagem para as pessoas que ainda não frequentam a igreja. Quando estão anunciando o Evangelho para a salvação, muitos usam esse texto onde Jesus tem um encontro, o encontro de Jesus com Nicodemos, que todos nós já conhecemos como que foi essa conversa. E antes de entrar na palavra, eu quero deixar um abraço a todos os irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo, prestigiando esse culto de quinta-feira. Para mim é uma honra estar aqui, apesar de estar pela misericórdia de Deus, porque não é fácil falar, mas estamos aqui pela misericórdia do nosso Deus. Então nós vamos estar aprendendo algumas lições aqui no texto de João capítulo 3, onde Jesus conversava com Nicodemos. Diz a palavra aqui, Nicodemos, um fariseu, uma autoridade da época entre os judeus, ele veio até Jesus à noite, diz a palavra, e ele chegou a Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou para Nicodemos: Nicodemos, eu te digo uma coisa, eu te digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele começou a indagar: mas como pode, Jesus, esse nascer de novo? Não tem como entrar novamente no ventre da mãe e nascer de novo. E Jesus fala novamente, repete: olha, é verdade te digo, a verdade é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Irmãos, nesse texto nós aprendemos aqui, o Espírito Santo ministrava algumas mensagens ao meu coração, e é essa mensagem que eu vos trago nessa noite, é esses ensinamentos, esse aprendizado aqui, de quando Jesus começa a falar com Nicodemos e a explicar para ele sobre o nascimento, sobre o novo nascimento. Como que eu faço para ver o reino de Deus? Porque Nicodemos chegou ali, ele falou assim: sabemos. Quando eu olho ele falando sabemos, ele fala aqui no plural. Nicodemos, ele estava naquele momento representando os judeus, todos os fariseus. Ele disse: olha, mestre, nós os judeus, os fariseus, sabemos que tu falas em nome de Deus, porque ninguém pode fazer milagre se não vier de Deus. Mas Jesus, sabendo e conhecendo o que estava no coração, na vida de Nicodemos e dos demais, Jesus responde para ele que, independente dele saber que ele veio de Deus, que os milagres que Jesus está fazendo revela a eles que ele veio de Deus, mesmo assim Jesus diz: olha, isso não é o necessário para que vocês vejam o reino de Deus. Não é o necessário apenas saber, crer, se vocês ainda não nasceram de novo. Para ver o reino de Deus é necessário que haja um novo nascimento. Aqui eu aprendo que, apesar dos fariseus, dos judeus, conhecerem a lei, os mandamentos, e até cumprir com esses mandamentos, apenas isso não basta para ser salvo. Apenas isso não basta para ser uma nova criatura, para ver o reino de Deus. Mas é necessário que haja um novo nascimento. Quando Jesus fala do novo nascimento, ele não entende. Por que ele não entendia? Porque Nicodemos, irmão, ele tinha uma mente ainda limitada, porque ele não tinha nele ainda o Espírito Santo. Ele ainda não havia nascido de novo da água e do Espírito. E nós aprendemos aqui que é em vão praticar a lei por mera formalidade, como faziam os judeus. Eles praticavam a lei, eles cumpriam-se os mandamentos, mas nós entendemos que eles faziam isso por mero legalismo. Não havia um transformar interior na vida deles. O participar, o fazer, o cumprimento ali das leis, eles faziam isso por uma questão externa, por uma questão de ser visto
como justos, de ser vistos como obedientes, para serem aplaudidos diante das sinagogas. Mas faltava uma coisa na vida deles, que era nascer de novo. Porque a palavra de Deus diz assim, que só compreende as coisas espirituais aqueles que são do Espírito, que nascem do Espírito. Quem tem o Espírito Santo é outra coisa que nós aprendemos aqui. Por mais que eles cumprissem a lei, eles não entendiam as coisas espirituais. Por quê? Porque eles ainda não haviam nascido de novo. Eles não haviam ainda nascido da água e do Espírito. Quando nós olhamos o verso 8, Jesus fala o que é uma pessoa quando nasce do Espírito. Olha o que diz o verso 8. O vento, olha só, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Então, assim, aqui o que Jesus quis falar, quem nasce do Espírito, quem nasce de novo, ele é como o vento, ele é dependente, totalmente dependente, guiado por Deus. Porque a santidade do cristão, ela depende desse novo nascimento em Cristo Jesus. E o que é esse nascer da água e do Espírito? Quando Jesus falava, ele perguntou, mas como que é esse novo nascimento? E Jesus falava, é nascer da água e do Espírito. O que é? O que nós entendemos aqui que Jesus queria falar para nós sobre esse novo nascimento, nascer da água? Quando nós olhamos aqui, quando Jesus fala nascer da água, há um significado dessa água. Quem é a água? O que é nascer da água? Quando nós olhamos João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, Jesus fala assim que quem beber da água que ele dá, nunca mais terá sede, nunca mais tornará, a ter sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui. Então nós entendemos aqui, irmãos, que a água, o nascer da água, é nascer do próprio Cristo. Era aceitar Jesus, é crer em Jesus como Salvador. Porque Jesus haveria de purificar os nossos pecados. E Jesus estava falando ali para Nicodemos e ele não entendia que Jesus estava falando que ele era a própria água. Que ele ia morrer, derramar o sangue que purificaria os seus pecados. E se nós não nascermos de novo dessa água, desse Cristo, pela fé que ele é o Salvador, não veremos o reino de Deus. É necessário que haja um nascimento interior. É o que Jesus falava para Nicodemos. É necessário que o nascimento seja de dentro para fora, que haja uma transformação interior em nossos corações, uma transformação de vida pelo sangue de Cristo Jesus. Havia uma necessidade de perdão dos pecados de Nicodemos e dos demais judeus, mas eles não entendiam, porque eles achavam que cumprindo as leis, eles já estariam salvos, eles já estariam perdoados, mas Jesus falava, queria explicar que eles entendessem isso, que era necessário que houvesse o nascimento da água, que eles crescem em Jesus Cristo, que estava bem prestes a ser levantado como a serpente que Moisés levantou, que o seu sangue fosse derramado para a remissão dos pecados, para a purificação dos pecados. Que a água, o que a água faz? Ela purifica, ela lava. E quem é que pode nos lavar? Só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar dos nossos pecados. E só o sangue de Jesus Cristo pode nos limpar e nos tornar nova criatura em Cristo Jesus. É isso que o Senhor Jesus fala e nos ensina. E Jesus estava falando ali, irmãos, que me chama a atenção é que Jesus falava para um mestre da lei, para os judeus. Digamos que ele falava para os religiosos, para os crentes. Porque mesmo cumprindo os mandamentos, ainda faltava nascer de novo. Ainda faltava crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Ainda era necessário que ele deixasse que Cristo transformasse a sua vida. Que o sangue de Jesus Cristo purificasse os seus pecados para que eles fossem perdoados. E Jesus fala, mas não é só o nascer da água, mas do Espírito. Entendemos aqui que o nascer do Espírito, o Espírito aqui está em letra maiúscula. O Espírito é nascer de Deus. É o mesmo que nascer de Deus, visto, irmão, que Deus é Espírito.
E aqueles que dele são nascidos recebem um novo espírito e um novo coração. Portanto, o que é nascido do Espírito é Espírito, Jesus falou. E os que creem recebem poder para ser feitos filhos de Deus. Ora, se o homem crê, da plenitude de Deus já recebeu. Aleluia. Passa a ser participante da natureza divina. Isso é nascer do Espírito. Aleluia. Mas eles não entendiam isso. O que Jesus quer falar aqui é que não basta eu professar que creio em Jesus. Não basta apenas eu frequentar cultos, se ainda eu não nasci da água e do Espírito. Se ainda não recebemos um transformar de vida. Porque, irmãos, quem é nascido do Espírito, ele tem comportamento muito diferente. Porque o que a gente percebe é que mesmo os judeus, cumprindo a lei, eles tinham um comportamento que contradizia que eles eram nascidos de Deus. Eles não criam em Jesus Cristo. Eles não aceitavam Jesus Cristo como Salvador. Eles não aceitavam que Jesus fosse o Rei dos Reis. Eles não aceitaram Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para eles, para os judeus, mas eles não receberam. Eles não quiseram receber o novo nascimento, que era nascer da água e do Espírito. Era receber a transformação pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, que precisava habitar nele e em nós também. E eu paro aqui e faço uma reflexão. E nós que estamos hoje professando uma fé em Cristo, congregando crentes, lendo a palavra, orando, será que nós temos um comportamento de quem nasceu do Espírito? Quando eu falo de comportamento, eu não estou falando de um comportamento externo, dos costumes, usos e costumes, mas de um comportamento interior. Como é que está o nosso interior hoje? Aleluia. Será que realmente nós cremos piamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque quem nasce do Espírito, irmãos, quem nasce de novo, é uma pessoa equilibrada, tem equilíbrio. A Bíblia diz que Jesus, que Deus nos deu espírito de equilíbrio, não de covardia. E muitas vezes nós falamos que conhecemos a Cristo, mas quando chega uma dificuldade, quando nós não vemos saída pelo olhar natural, aí falta entender, será que nós nascemos de novo? Será que nós somos como o vento que sopra, que vai para onde quer? Será que nós somos como esse espírito guiado, totalmente dependentes de Deus? Aleluia. Que mesmo não vendo saída para as dificuldades, quando nós olhamos com a nossa ótica natural, nós não vemos saída nem para a esquerda nem para a direita, está tudo acabado, tudo destruído. Porque muitas vezes, irmão, a nossa visão está limitada, a visão humana, a visão natural, está faltando uma visão de quem é nascido da água e do Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito. E quem é Espírito entende e compreende as coisas do Espírito, as coisas espirituais. E muitas vezes a nossa visão está míope para as coisas do céu, para as coisas espirituais. Está aí os sinais e às vezes nós não conseguimos enxergar com os olhos espirituais. Aleluia. E às vezes estamos como os ímpios, como estava Nicodemos, enxergando apenas aquilo que era externo. Ele só cria que Jesus via de Deus, ele sabia que Jesus via de Deus. Por quê? Por causa dos milagres que Jesus estava fazendo. Não porque ele tinha essa transformar de vida no seu coração. Não pela fé que nós precisamos ter que Jesus é o Salvador do mundo, que ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para transformar o mais vil pecador em um homem transformado, um homem de Deus. Aleluia. Eles não viam isso. E quantas vezes nós nos postamos com um olhar espiritual ainda muito inferior daquilo que nós devemos ter como crentes nascidos da água e do Espírito. Quando nós olhamos a tempestade, a dificuldade, tudo que está acontecendo no mundo, muitas vezes nós desesperamos, arrancamos os cabelos porque não sabemos o que vamos fazer. Eu quero dizer nessa noite para nós, igreja de Deus, nascida da água e do Espírito, não há saída muitas vezes no olhar humano, na ótica humana, mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus, ao qual nós nascemos dele, porque quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce de Deus é de Deus e tem visão espiritual. Quando nós olhamos para o nosso Deus,
nós enxergamos o socorro. Aleluia. Nós enxergamos a saída, nós Glória a enxergamos Deus. o impossível. Quando nós olhamos para o nosso Deus, nós enxergamos pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, que nós ganhamos quando nós nascemos da água e do Espírito. Nós olhamos e enxergamos a nova Sião, a nova Jerusalém que nos aguarda, não nos importando com o que está acontecendo no mundo, nós não nos importando com tudo que está acontecendo, que parece que vai acabar tudo, e vai acabar mesmo. Mas nós que nascemos da água e do Espírito, temos uma esperança, temos uma visão do céu. Aleluia. Que Jesus, o Filho de Deus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para purificar pecados, para transformar um homem velho numa nova criatura. Aleluia. E todo o pecado, toda a condenação foi deixada para trás, e hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E com essa esperança, com essa certeza, com essa fé, é que nós vemos o céu. É que nós vemos a nossa esperança que está em Cristo Jesus, irmãos. É por isso que Jesus enfatiza: na verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, não tem como ver o reino de Deus. E muitos ainda precisam nascer da água e do Espírito. É verdade. Mesmo estando frequentando a igreja, cumprindo às vezes alguns preceitos, mas ainda precisa nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. É o que a palavra de Deus nos alerta neste momento. Abrimos os nossos olhos espirituais. Vamos olhar a nossa condição. Como que nós estamos? Será que nós nascemos mesmo do Espírito e da água? Porque aquele que nasce da água, rios de água vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. E que rios de água viva é esse? É o próprio Deus, é o próprio sangue de Jesus Cristo que nos lava, que nos dá vida, que nos dá esperança, que nos dá saúde espiritual. É essa água que jorra em nosso ser, porque nós nascemos dessa água. E quem que pode dar essa água? É o próprio Jesus, porque ele disse para a mulher samaritana: só eu posso dar de uma água que, se você tomar, você nunca mais terá sede. Se você tomar dessa água, a água da vida, a água que jorra rios de água vida, de água que dá vida eterna. Irmão, nós estamos falando aqui de eternidade, estamos falando das coisas espirituais. Nicodemos não entendia isso, e Jesus falou: olha, Nicodemos, eu estou te falando de uma forma terrena, tu não me entendes. Imagine se eu falar das coisas do céu, das coisas espirituais, muito menos tu vai entender ainda, porque eu falo do que eu conheço e do que eu posso testemunhar, porque só o Filho de Deus estava no céu, só ele foi ao céu, e só ele conhece, só ele pode testemunhar das coisas do céu. Jesus estava querendo dizer: olha, eu sou o próprio Cristo, Aleluia. que vim para vocês, eu sou o Rei, o Salvador, o Messias prometido, Nicodemos. Mas ele não entendia, porque a visão dele estava limitada, o entendimento dele era meramente natural, humano, porque ele ainda não havia nascido de novo, nem da água e nem do Espírito. Mas que nessa noite nós venhamos entender esse novo nascimento das nossas vidas. E se ainda há dúvida sobre o novo nascimento, que nós possamos aniquilar neste momento toda dúvida e dizer para o nosso Jesus: eu estou aqui para nascer da água e do Espírito. Eu quero um novo nascimento. Eu quero ter um coração que jorra rios de água viva. Eu quero ter um espírito alegre, um espírito que se alegra sempre. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5: alegre-se sempre, orai sem cessar, dê graça em todas as circunstâncias. Irmãos, isso são palavras para quem nasceu de novo da água do Espírito, que vive para Cristo, que vive para Deus, que tem um olhar espiritual, que tem um viver em Cristo, um viver espiritual, que não tem um olhar meramente humano aqui limitado à terra. Não, nós precisamos de um olhar que está acima de tudo isso, que está acima das doenças, está acima das crises financeiras, da crise material, seja o que for a crise, que esteja acima dos problemas. Nós precisamos ter esse espírito novo em nós, um coração reto, um coração justo, um coração que tenha a base alicerçada pelo amor de Deus, o amor que sem ele nós não somos nada. O que diz 1 Coríntios 13? Que sem o amor
nada funciona, tudo que é feito é em vão. Era o que os judeus faziam, cumpria a lei, obedecia a lei, mas não havia neles o amor de Deus. Eles ainda não tinham recebido o verdadeiro amor, a intensidade do amor de Deus em suas vidas. E era por isso mesmo que eles não conseguiam agradar a Deus, porque eles não tinham fé, eles não tinham esse amor que arrebata, que transforma, esse amor que perdoa, imperdoável. Os judeus, eles só amavam aqueles que amavam eles. Eles não eram fáceis de perdoar. Por quê? Porque eles ainda não tinham o amor de Deus derramado em seus corações. Eles ainda não haviam nascido da água do Espírito. Mas que nessa noite eu esteja falando para pessoas aqui que já são nascidos da água do Espírito. Aleluia. Já são nascidos de Deus. Fique com essa palavra. Saiba que o homem e a mulher que nasceu de novo tem um espírito de vida, rios de água viva, e que nada abala a igreja de Deus, nada pode nos abalar, porque nós nascemos de novo e estamos esperando pelos céus, estamos esperando pelas coisas espirituais. Tudo aqui na terra passa, mas as do céu permanecem para aqueles que esperem em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe e guarde cada um de nós, que possamos estar nesse chamado, nessa caminhada de ser nascidos de novo da água do Espírito. Glória Deus abençoe a Deus. e Glória muito a Deus. obrigado pela oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor.